Salve, salve, galera vencedora, muito boa tarde, está no ar mais um Clau Pode. Errou como é que inicia, amor? Hã? Errou como é que inicia? Não, é que não estava funcionando aqui. Ah, tá, o produtor entendi. não tinha aberto lá ainda, por conta disso. Sim, uhum. Você hoje não me irrite, porque a nossa convidada hoje, ela é da polícia. A nossa convidada hoje, ela luta jiu-jitsu. Ela é tricampeã mundial. Ela está candidata a vereadora. Ainda bem que eu cabo embaixo da mesa. Eu também. E nós vamos entrevistá-la, nós vamos saber qual bichinho que mordeu a Dani. Dani Arouca! Boa tarde, Dani. Como é que você está? Nós estávamos aqui, né, falando um pouquinho já em off, né, algumas coisas. Temos alguns, né, pensamentos bem que iguais. Mas é a primeira, né, pergunta que eu te faço. Quem é a Dani Arouca? Dani Arouca, uma filha amada do Deus vivo, em primeiro lugar. Sou cristã, sou filha do Pedro e da Isabel Arouca da Mundial. Sou policial militar, sou instrutora de defesa pessoal, conduta de prevenção a crimes urbanos, sou atleta de jiu-jitsu. E sou uma pessoa apaixonada pelas pessoas, pela vida. Dá pra ver, Dani. Como é que você chegou nesse mundo, Dani, né? Político, né? Porque a Dani Arouca, ela já vem vencendo batalhas aí, né? Da vida. Tricampeã mundial, né? Respeita, Respeita Primeiro nós vamos falar um pouquinho lá de trás, Dani. Antes, né, da gente falar dessa inserção sua, né, nesse meio aí político. Quem era a Dani? Como que a Dani entrou pro, né, jiu-jitsu? Como é que você chegou, Dani? Conta aí pra nós. Olha, a Dani fez turismo. Sou turismóloga de formação, né? Sou formada na Faculdade Nobel, segunda turma de Maringá. E os meus pais trabalham com turismo já há 50 anos, né? Então, eu ia seguir essa carreira. Trabalhei no McDonald's quando eu era novinha, meu primeiro emprego, né? Gente, eu não... Todo mundo que eu, né, conheço passou pelo McDonald's. Eu acho que só eu. Eu acho que eu não era o perfil do Mac. Meus sentimentos. Não, mas o McDonald's, ele é um ótimo primeiro emprego. Muito bom mesmo, assim. Eu aprendi muitas coisas. A questão da disciplina já vem lá de trás, né? Porque é uma empresa que você tem treinamento para tudo, você tem regras, você tem horários. Você olha assim, todo mundo, brincalhão, tudo, mas tem muita ordem naquele lugar. Então, trabalhei lá, passei no concurso dos Correios, fui carteira. Meu Deus do céu.
Tá na veia, né? Tá na Correr, veia. andar, né? E Lutar. atleta no correio. Não tô falando, quando tá na veia, não tem jeito. Ao contrário das outras pessoas, que eu não quero citar aqui nomes, né? Pra não incorrer em nenhum crime. Sou eu que tô pagando na academia à toa? Não, produção, olha agressiva. Ah, Mas e aí, Dani? Então, eu terminei a faculdade, trabalhei com os meus pais, já trabalhava antes, né? Eu saí do correio e eu fiz o concurso da polícia, embora todo mundo acha que era um sonho de ser policial, que fiz cursinhos e tudo. Na verdade, eu nunca tive o sonho de ser polícia militar. O meu irmão, ele foi fazer o concurso e o meu pai praticamente me obrigou a fazer o Nossa, concurso. com muito amor, com muito carinho, falou, vai fazer, né? Disputando pressão. É, Disputando pressão. Porque eu estava numa fase, era nova, imagina, 20 e poucos anos, estava numa fase de muita festa, eu tinha um sonho de ser DJ, queria ser DJ, então fiz curso, nunca toquei bem na vida, eu achava que eu tocava, mas eu nunca toquei bem na vida, né? Deus teve misericórdia de nós, mim, Dani, né? de nós. E eu acabei passando no concurso, né? Fazia pouco tempo que eu tinha saído da faculdade, né? Eu já tinha um estudo, mas eu não estudei, né? Não li nem o edital, para falar a verdade. Então, assim, Deus tinha um propósito mesmo. Exatamente. E- Porque você, pô, eu vou lá, mas que saco. Não, Porque tem queria. gente que tem o sonho, que estuda, Sim. que se dedica, que faz concurso, e não vai. E não vai. E aí você simplesmente, eu não tenho nada pra fazer, hoje eu vou lá, vai. Não, Vai eu que. não queria ir. Aí, tá vendo? E aí, É mas sempre eu assim. falo que... eu sempre falo, a pessoa, ai, Dani, me conta sua história, porque eu tenho sonho de ser polícia. Eu falei assim, eu não vou contar minha história do sonho de ser polícia, porque o meu foi um caso muito diferente de todos, foi um caso muito pontual, foi a mão de Deus mesmo, porque um concurso público hoje, qualquer concurso público, né? Você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito. Uhum. Né? Eu tinha todo o estudo, mas assim, eu não tive aquela dedicação, vou estudar, não. Nessa época, eu não treinava, fazia tempo que eu não fazia nada. Então, era festa, né? Eu fumava nessa época, eu bebia nessa época. Então, assim, qual que era a chance? Zero. Exatamente. E passei no concurso, né? O meu irmão passou também, mas ele já era cabo do exército. E fomos treinar pro TAF, né? Que é o exame físico. Meu Deus do céu. Eu nunca fui, não, mas eu já ouço falar que ele é muito bom. Gente, Tranquilaço. é muito difícil. É muito difícil para uma pessoa sedentária igual eu era. Mas meu irmão amarrava uma cordinha, sem mentira, gente. Ele amarrava uma cordinha na mão dele, na minha mão, e ele ia correr no Parque do Engar. E te levava na marra. Puxava na Se marra. tivesse, e se fosse em desenho, eu ia assim, ó. ele me puxando e eu... Mas, enfim, passei. Não queria, estava muito revoltada de ter passado, porque eu falei, ai, não tem nada a ver polícia comigo. E comecei a fazer, passei em todas as fases, comecei a fazer escola e falei assim, quer saber? Beleza, eu vou começar, mas pelo menos, olha, agora eu vou ter dinheiro para comprar meus toca-discos, meus discos, tal. O foco era outro. O foco era outro. Na primeira semana de aula, eu tava pensando, eu compro uma 9mm, uma 380. Meu Deus! Tudo a ver com DJ, gente. É praticamente Gente, igual uma arma com tocar. É igualzinho, Dani. Eu me apaixonei pela polícia militar de uma forma que eu nunca imaginei na vida que seria possível. Eu comecei a entender o que é a polícia militar, né? A missão da polícia militar, a nobreza que existe por trás de uma farda, que muitas pessoas nunca vão saber. Nunca vão entender, né? Mas, por mais que não entendam, elas são beneficiadas por isso todos os dias. A polícia militar a missão da polícia militar é nobríssima. É nobríssima. E aquilo me contagiou, porque eu sou uma pessoa movida por paixões. E quando eu falo paixões, assim, fazer parte de algo muito maior do que eu. Né? Então, quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui. Então, assim, de lá para cá, não tem um dia que eu não agradeça a Deus. Falo, Senhor, muito obrigada. Porque se eu soubesse que era assim, eu nunca conseguiria ter passado. Porque eu acho que minha ansiedade ia ser tão grande. Exatamente. A minha vontade de entrar ia ser tão grande que eu não ia conseguir entrar. Então, assim,
Deus me permitiu isso, ele tinha um propósito, né? Claro. Mas me apaixonei pela Polícia Militar e a Polícia Militar não é um emprego, né? Ele é um estilo de vida, ela se torna um estilo de vida. Então, você tá na farda, você tá sem farda, você tá trabalhando, você tá de férias, de folga, você é policial militar. Você não para um segundo, a tua cabeça é a mesma quando você tá com farda e quando você tá sem farda. Você já fica sempre alerta, né? Você tá sempre alerta, você tá sempre... aquela responsabilidade pela vida do outro, né? Você pode estar com uma pessoa que também é policial, você tem aquele senso de eu preciso proteger onde você está. Então, foi assim que eu entrei na Polícia Militar. Fiz escola em Toledo, fiquei lá 1 ano, quase 2 anos, fui para Londrina, né? Transferi para Londrina. Lá em Londrina também trabalhei na Rotan, trabalhava na Rotan lá também. Dani, eu não te imagino, por Deus do céu. Eu estou vendo que ela é tão tranquila. Eu não te imagino, mas de forma nenhuma você andando na Rotan, armada, fazendo policiamento. É tão assim, porque a visão que o povo tem é que hoje foi muito inserido isso, né? Que o policial, ele é bravo, ele é agressivo. Marrento. Né? Que ele, né, qualquer coisa bate. E assim, hoje... Eles estão vendo isso, porque a gente sabe que tem toda uma cultura, mas ouvindo você falar, uma pessoa super tranquila, né? Uma pessoa que sabe o que está, né, o que está fazendo. E quando a gente sai, né, para uma ronda, né, no seu caso, né, você não sai pensando, eu vou atirar em tal, eu vou fazer isso. Não, vocês saem, né, para uma onda, para um, né, chamado. E claro que tem as intercorrências que vai acontecer. Como que você lida com isso? Para mim é bem tranquilo, né? Você fala assim, acho que é brava isso. Isso é o Espírito Santo em mim, tá? Porque antes eu não tinha. Não, mas a Polícia Militar, você desenvolve isso, né? Você desenvolve esse autocontrole, porque você vê muitas coisas. Quem tem pavor de injustiça, eu sou uma pessoa que eu sou inconformada com injustiça. Então, se você não souber controlar suas emoções, não dá certo, né? Porque a Polícia Militar, ela tem que fazer o que tem que ser feito. E é o que tem que ser feito na razão e não na emoção. Então, claro que existe casos que acontecem isso, existe. Mas, assim, o policial militar, ele tem esse controle de... Eu estou conversando com você, eu converso com você de uma forma, mas... É o uso gradativo da força. Entendi. Que a gente fala, você entendeu? Então, eu estou preparada para conversar com você e se chegar um ladrão aqui, eu estou preparada para enfrentá-lo. Vem aqui, ladrão, vem aqui, poxa, vem abordagens diferentes, né? Exatamente. Mas por quê? Porque você tem... a gente tem treinamento e a rua nos treina, né? A rua nos treina. E, às vezes... o pessoal fica revoltado porque, a polícia me abordou, eu sou pai de família, eu sou isso e aquilo. Nós partimos do princípio que todo mundo é suspeito. Tá? Exatamente. Primeiro, se a polícia parou, é porque já há uma suspeição. Então, aquela frase suspeita até que se prova o contrário é verídico. Não é dessa forma. É assim... Eu preciso estar preparada para aquela pessoa estar com uma arma, para aquela pessoa ser um bandido. Tá? Mas eu não vou agir como se ela fosse. Eu estou preparada que se ela for, eu vou conseguir reagir. Mas eu preciso tomar os meus cuidados. Né? Então, por exemplo, um pai de família para o carro. Porque chegou com a arma na mão. Eu não sei se é um pai de família ou se é um ladrão que está com um fuzil na mão, só esperando eu chegar para atirar em mim. Tá? Não vou chegar gritando e enfiando a arma na cara. Não. Mas eu preciso chegar... segura. Eu preciso ter essa segurança para chegar. E a hora que eu verifico, não, é um pai de família, minha arma no coldre, e eu vou conversar com ele. É muito difícil porque um pai de família, quando ele é abordado, ele fica muito revoltado. E a gente entende isso. Sim. A gente entende essa revolta. Porque, o cara é um trabalhador. Só que, assim, a gente se coloca no lugar, mas ninguém se coloca no nosso lugar. Gente, de falar assim, eu poderia ser um ladrão e atirar, né? Porque se você for, né, ter um outro olhar para isso, ele chama-se proteção. Porque vocês... Né, pode ser um pai, né, de né, família, mas também pode ser um traficante, pode ser alguém... Então, ali você está expondo a sua vida também. Porque você não sabe se você, ao chegar perto, não vai te dar um tiro. Sim.
Então, você tem que... Então, eu, particularmente, eu acho que quando para, né, alguém, a pessoa, se você não deve, tá tranquilo. Né, falar né, que a polícia quer isso, que aquilo. Gente, eles estão no trabalho deles. Sim. Então, não tem que, como assim, isso. O que é ensinado, né, para as pessoas é que a polícia é truculenta. É truculenta, Então, exatamente. assim, é isso e ponto. Então, qualquer fala um pouco mais grossa, é truculento. Por quê? Porque já está acostumado com isso. Porque realmente acontece casos do policial se descontrolar. Existe casos, sim. Tem o bom profissional e tem o descontrolado. Como em todos os todo lugares. Lugar. Tá? Mas, infelizmente, é passado para a população a imagem da maioria dos policiais serem assim. O que eu mais ouço é assim, nossa, menina, mas você é tão diferente dos policiais. Eu falei, não sou. Vocês têm conhecimento de uma minoria que ecoa em todos os lugares. Exatamente. É uma voz que grita muito alto. Porque se você conhecer os policiais, sentar e conversar com eles, você vai ver, gente, vai falar, nossa, nem parece um policial. Mas por quê? Porque fizeram essa imagem do policial errada. Você tá andando na rua fardada, você vê a mãe puxando um menino, fala, moleque, obedece, senão a polícia vai te pegar. A enfermeira vai te furar. Gente, você entendeu? Então, eu já paro na hora. Eu ouço, coloca medo, né? Exatamente. Se eu ouço isso, eu já chego e falo assim, olha, não é assim, tá? A polícia, ela não prende menino bom. Só prende ladrão. A polícia, qualquer problema você pode confiar. Agora tem que obedecer a mamãe. Mas a polícia não vai prender um menino bom. A polícia vai prender um ladrão que pega um menino bom. E aí eu falo, não faça isso com seu filho, porque quando ele precisar de ajuda, ele vai atrás de um traficante, Exatamente. não atrás da polícia. Mas criou essa cultura. Então, exatamente. É necessário que volte um pouco e as pessoas aprendam a enxergar a polícia de forma diferente. Isso aí é mais saudável para todo mundo. Porque se eu posso confiar na polícia, se eu tenho uma polícia que eu confio, a minha vida é muito melhor. Mesmo porque eu posso falar o que eu quiser da polícia. A hora que apertar, é a 190. polícia. É o 190. É o 190. É para onde você corre. É para o 190. Desde de ladrão, quando precisa, liga o 190. Briga de marido e mulher. Todo mundo liga o 190. Exatamente. Gente, liga o 190 até para perguntar qual que é o número do SAMU. Liga. A polícia militar é 190, a gente fala assim, olha, você tem que ligar no 102, né? Mas por quê? 193? Mas é que 102 é da nossa época, que era a lista telefônica, né? Não existe mais esse número? Meu Deus do céu! Abafa, Dani, esquece. Eu não consigo falar com os jovens. Eu vendi anúncio de lista telefônica há 10 anos Meu atrás. Meu Deus, vai entregando a cidade. De lista telefônica. Meu Deus. Hoje de lista telefônica nem existe mais. Nem existe mais. Nem existe mais. Daquelas páginas amarelas. As pessoas, quando elas não sabem o que fazer, elas ligam para a polícia. Exatamente. Então, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas por que não liga para tal lugar? E assim, a gente não acha ruim. Não. Sabe por quê? Tô sem som. Porque essa é uma maneira da pessoa estar falando assim, olha, eu confio em você. Exatamente. Não, agora, tá. Voltando. Dani, você deve ter visto muitas situações na rua de mulheres, né? De homem que bate mulher, de homem que esfaqueia mulher. Assim também como hoje também, né? Mulher bate no homem também, bate. Né? E assim, quantas vezes você falou assim, mas eu tô aqui de novo? Porque tem mulher que ela vai deixando, bate uma vez, chama a polícia vai, faz o que ela precisa fazer. Né? Você quer fazer BO? Muitas falam que faz o BO, aí antes, né, podia ir lá e tirar o BO. Agora não pode mais, parece que é isso, né? Agora parece que uma vez feito o BO, não tira mais. Na verdade, a mulher ela não tem nem a escolha de não fazer o boletim caso a equipe verificar que realmente houve uma violência doméstica. Hoje não depende mais da representação da vítima. Justamente porque antigamente a mulher ficava com medo e falava, não, eu não quero... Exatamente. Não quero denunciar. Mas não é que ela não queria denunciar. Uma coisa é você ser assaltado na rua, você nunca mais vai ver aquele ladrão. Outra coisa é o seu agressor tá na tua cama todos os dias. É diferente. Acontece e muito de a gente ir várias vezes na mesma casa.
Então, eu sempre falo, não se preocupa com isso. O que a polícia pensa? A polícia, ela não tem que pensar, ela tem que atender. Ela vai. Então, quanto a isso, é independente se foi 1, 2, 50 vezes. É igual um ladrão. Ladrão, você prende ele hoje, amanhã... Ele sai pela porta da frente no mesmo dia. No mesmo dia. Algumas horinhas depois ele já tá na rua. Você vai ficar revoltado? Você fica revoltado? Lógico que você fica. Mas você vai se estressar por causa disso? Não, amanhã eu vou lá e prendo ele de novo. Esse é o meu trabalho. Que equilíbrio. A diferença é que ele vai pagar o advogado. Eu estou recebendo para isso. Exato. O que eu tenho que pensar? Eu vou voltar para minha casa, para minha família. Então, eu não tenho que levar isso daí para minha vida. E você consegue, né, separar bem? Olha, isso aqui eu não vou levar para casa. Teve algum caso que te, né, chocou muito e que você, sem querer, você, né, deixou, né, entrar na sua mente? Porque tem casos e casos, né? Claro, são 18 anos. Todos os dias a gente vê muitas coisas. Não tem como isso não nos afetar. Entendi. Tá? Então, esse é um trabalho, um exercício que a gente tem que fazer diariamente. De escolher não levar aquilo para casa. Não é fácil. Não é fácil. Isso daí a gente fala o que tem que ser feito. Mas é como se fosse uma peneira. Algumas coisas passam, né? E aquilo te contamina. Por isso que quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você consegue enfrentar essas situações. Porque quem é que vai te segurar as pontas? Os impulsos, né? Porque o impulso vem meio Não que automático. Porque se eu não vou mudar o mundo. Não. Eu não vou. Não. Assim, o meu trabalho, ele não vai fazer com que acabe a criminalidade no mundo. Não vai. Não vai. Isso aí a gente sabe. Só que o meu trabalho, ele é indispensável para manter a paz e a ordem. Então, eu preciso estar bem para fazer esse trabalho. A maioria dos policiais estão bem? Não. Todo mundo está mal. Todo mundo. Todo mundo tem algum problema. É muita coisa ruim que a gente vê na rua. Sim. Né? Alguns conseguem lidar melhor e outros não. Você fala assim, que equilíbrio, não sei o quê. Não é equilíbrio. Isso é Deus na minha vida. Desde que eu tive um encontro com Jesus, que foi bem depois que eu era policial, foi que as coisas mudaram na minha vida. Porque senão você é igual uma esponja. Você pega tudo para você. Tem policial, eu ouvi falar, né? Eu conheço tem uns amigos policiais que abastecem ali no posto Hollywood, que é um parceiro nosso, um amigo nosso, né? E conversando com o policial, falou, rapaz, tem policial afastado com problema psicológico. Olha, tem muitos policiais afastados com problemas psicológicos, tem muitos policiais tirando sua própria vida e tem muitos policiais segurando as pontas para não pegar um atestado. E você olha, você fala, você não está bem, e a pessoa fala, não, eu estou bem sim. Eu preciso continuar. Esses casos são mais complexos. Os que mais preocupam, porque nem todo mundo busca ajuda. Porque hoje em dia, falar de problemas psicológicos dentro da polícia ainda é um tabu. Durante algum tempo, algumas pessoas usaram esses atestados de forma errada. Então, hoje em dia, você já é suspeito se você pega um atestado F, que a gente fala, né? Que é para tratamentos psicológicos. Por quê? Porque não tem marca. Então, você não sabe se a pessoa está doente ou não. Então, muita gente não pega de vergonha, muita gente não pega por medo. Tem muita gente que pega por pegar. Né? Então, só que a verdade é que dentro da Polícia Militar hoje não tem ninguém bem. Se alguém falar assim, não, eu estou 100%, a pessoa deve ter entrado hoje na escola, porque meia hora de aula ela já vai... Ela já vai entender, não, aconteceu alguma coisa com o meu corpo, eu já não estou pensando mais, né, direito. Mas é que realmente existe, dentro da Polícia Militar, né, o Estado, na verdade, ele tem um programa, né, que é o PRUMOS, que cuida dos policiais, mas nem todos têm, nem todos vão. Então, assim, as pessoas... Eu ainda sempre é falo, um tabu, né? Ainda é um tabu, mas assim, eu sempre Mas você acha que é mais entre os homens ou as mulheres também? Homens e mulheres. Porque aquela imagem de ser forte, né, de enfrentar tudo, eles meio que caem. Os homens também têm emoções, né, gente? Eles foram feitos... Os homens, eles têm mais resistência física, né? O homem foi criado para suportar mais essas coisas, mas eu acredito que nós, mulheres, ainda conseguimos gerenciar melhor isso do que o homem. Porque o homem, além disso tudo, claro que hoje
Muitas mulheres são as chefes do lar, Sim. mas o homem, além de gerenciar isso, ele sabe que ele tem que voltar para casa e ele precisa manter a paz e a ordem da casa dele também. Exatamente. Então, a carga é muito alta. Ele tem que ser o pai, ele tem que ser esposo, né? Assim, ele tem vida, né? E o que pesa também é que os policiais militares, eles não dormem. Não, nem... Não dorme, gente. Não, dorme sim, dorme de dia, você não tem o sono. Você não tem o tempo Não é o mesmo sono da noite. sono que você deveria ter. Muitos deles até trabalham de alguma outra forma, ajudam em casa ou faz alguma coisa durante a sua folga. Porque imagina, o filho quer brincar com o pai. Sim. Aí o pai vira a noite trabalhando. E o filho está dormindo. A hora que ele acorda, oba, meu pai está em casa. Aí o pai precisa dormir. O pai precisa dormir. A carga horária é 24h36? Depende muito do local. Né? Geralmente é 12/36, 12/24, 12/48, 12/24, 72. Depende muito da onde a pessoa está trabalhando. Ele não tem um fixo, né? Mas são muitas horas por semana. O problema é que você não se alimenta direito, porque você está na rua. Você não tem tempo igual, horário de almoço. O policial não tem um horário de almoço. Ele tem um horário que ele para comer. Porque se der alguma coisa, ele tem que sair correndo e atender. As 12 horas de serviço do policial são 12 horas de serviço trabalhado. Ele não tem lá falando, olha, de tal hora você pode parar e descansar e ninguém vai te chamar. Não. Às vezes ele consegue tirar aquela 1 hora, talvez. Mas, se ele tiver sorte, porque se der algum problema... Qual que é a prioridade da polícia militar? É a comunidade. É manter a paz e manter a ordem. Isso daí é o que manda em tudo. Então, a custo de quê? A custo de você, de repente, ter acabado de sentar, sua comida ter acabado de chegar e você ter que sair. Tá? Mas isso daí já estava na conta antes. Já estava no contrato. Você entendeu? Isso já estava no contrato. Então, o problema não é a polícia militar, o trabalho da polícia militar. Não. Não é isso, mas o que acarreta, né? Às vezes, o que eu sempre volto para a população. A população, ela não tem dimensão de como é a vida de um policial militar. E assim, ela não tem obrigação de saber. Sim. Ela precisa do serviço prestado. Mas aí nós vemos duas situações, né? O ser humano dentro da farda, né? E o fora da farda. Fora da farda. Ambos precisam de cuidado, ambos precisam de atenção. E vocês estão mais expostos aos riscos, né? Eminentes, porque você atende alguém hoje. Né? Você não sabe se esse cara ele é um traficante, se ele é pequeno, médio, mas que lá na frente pode querer afetar a tua casa. Já teve algum caso assim, Dani, que você teve medo? Olha, medo, eu acho que não. Como nós estamos muito acostumados com esse tipo de coisa, eu acho que medo não é a palavra. A gente tem um temor, né? Não tem, mas isso daí não para paralisar, é um cuidado mesmo, é um alerta que você fala, opa, isso aqui eu preciso cuidar. Porque hoje é muito fácil. Hoje o policial ele não pode abrir a boca para falar nada. Não. Só que o cara ele pode fazer o que ele quiser, porque o policial sempre está errado até que prove o contrário. Essa e mesmo tendo a prova que não fez, não. mesmo tendo a forma, eles conseguem fazer. Se eu chegar, você é policial, eu chegar e falar assim, ó, a Clau me bateu, a Clau me humilhou, a Clau tomou meu celular, a Clau pegou 10 mil reais que estava dentro do meu carro, eles não vão falar assim, tá bom, então me prova. Eles vão chegar e falar assim, afasta a Clau, abre um procedimento e ela que prove que ela não fez isso. Não, é uma coisa que chega a ser... Não tem como, gente. Eles estão sempre errados. Como você espera... Porque um policial hoje, ele precisa agir. Ele precisa agir. Então, vamos supor, eu vou agir, vou fazer uma abordagem. Abordo a Clau. Faço a abordagem normal, tranquilo. Aí a Clau vai lá e fala assim, olha... A Arouca fez isso. E aí, você que lute, que prove, que não fez. Eu, que agi em nome do Estado, eu vou responder em meu nome, porque é do meu bolso que saiu dinheiro para o advogado. É da boca da minha família. É um carro que eu vendo, uma casa que eu vou ter que vender, dependendo do processo que eu vou ter que responder. Então, imagina, você que está em casa, você iria querer fazer alguma coisa?
Não. Ou você ia falar assim, Eu, a sinceramente, Clau tá não suspeita. faria. Não, nem mexe com a Clau. Não faria. Não Então, faria. Você sabe o porquê que a polícia militar não para? Nem imagino. Por esse senso de propósito. A missão que existe dentro do nosso coração, do que a gente tem que fazer, é muito maior do que todas as consequências. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, gente, é o seguinte, vixe, vamos fazer o mínimo do mínimo. A primeira hora que aparece, olha, troca de tiro não sei aonde, ó, um ladrão não sei o quê, vai estar todo mundo correndo. Por quê? Porque a gente sabe qual que é o nosso propósito. Por isso que eu falo, a missão da Polícia Militar é muito nobre. A Polícia Militar, ela não para, porque ela tem entendimento da tua missão aqui. Independente de reconhecimento, que é 0, Exatamente. tá? Reconhecimento 0. Nós não... Os salários não- péssimos, estrutura péssima, porque os carros estão quase tudo sucateado, as armas precisando de manutenção, precisando de troca. E a gente sabe, ela não pode falar, mas eu posso, né? Porque eu estou aqui como cidadã, né? E eu vejo isso. Eu vejo que os policiais não têm estrutura. Aqui em Maringá, a gente tem viaturas que estão paradas há muito tempo. Clau, até que eu falo pra você, Maringá é um batalhão muito bom. Maringá é uma cidade muito boa. A segurança de Maringá, comparada com as outras, ela é boa. Porém, se você comparar com Maringá há uns anos atrás, então a gente está perdendo. Nós temos muita viatura. A gente só não tem pessoas para estar dentro dessa viatura. Hoje o povo não quer mais, né? Ir Entendeu? pra Então, polícia militar, Não, né? quer. Quer? Quer. Até quer. Mas não tem contratação. Aí, quando tem, que vem para cá, uma escola, e aí começa a articulação política para ir para outros lugares. E aí, o que acontece? O que aconteceu aqui no 4º Batalhão, a última escola, não ficou quase ninguém. Então, Maringá, a SFAEP daqui de Maringá formou essas pessoas, os policiais foram embora. Não foi a maioria que ficou aqui, ficaram poucos aqui. Então, o que Mas acontece? isso é uma Todo escolha dia- deles, né? Dos alunos ou da instituição? Pasme o que eu vou falar agora. Não é nenhuma escolha da instituição. Tá? Os alunos, eles não têm o direito de escolher, porque a Polícia Militar vai colocar você onde eles têm necessidade. Acontece, Cláudio, que a gente entra numa situação muito delicada. Poder político. Tá? Eu sou amiga da Clau, a Clau é vereadora em Sarandi, e aí eu chego para a Clau e falo assim, Clau, eu quero trabalhar, não quero trabalhar no Triângulo mais, quero trabalhar lá no Ouro Verde. Mas o Ouro Verde não precisa de polícia, mas eu sou tua amiga. Então, você vai tirar lá do Triângulo onde precisa e você vai colocar lá no Ouro Verde, e a força política, ela acaba sendo maior do que a força da própria polícia, que está debaixo disso. Então, acontece muito isso. Às vezes as pessoas falam da corrupção, né, que a gente vê as grandes corrupções, mas na hora que a gente quer um favor, a gente corre atrás de político. É das pequenas corrupções. Dani, Entendeu? agora... Não, pode concluir. falar. Pode concluir. Não, pode concluir. Era isso mesmo. Então, o que acontece? Muitas pessoas, hoje em dia, pedem baixas, muitas pessoas são excluídas, muitas pessoas são aposentadas. A gente aposenta a gente todo dia, todo ano. Todo Exatamente. ano. E não tem contratação todo ano. Tá? Então, a Polícia Militar ela tem que se virar com o que tem. A demanda é essa. A demanda é essa. Não sei se você tem 1 ou se você tem 10 policiais. Ah, mas isso aqui é para 10 policiais. Só tem 1. Esse 1 vai ter que fazer essas 10. Porque o que acontece? Nós somos cobrados da população, a população... os nossos chefes são cobrados dos chefes dele, que são cobrados do chefe dele. Né? O comandante é cobrado do governador. Todo mundo cobra. E o que acontece? A polícia militar é aquilo. É ela que faz. É ela que tem que fazer. Então, a culpa é de quem? É de vocês. Sinto muito. É de vocês. É muito que mais vocês são fácil culpados. falar que a culpa é dos policiais que estão na ponta, porque eles não têm tempo de ficar rebatendo, eles estão trabalhando. Exatamente. Então, é sempre muito mais fácil. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de levar essa realidade da Polícia Militar para as pessoas, para ver se pelo menos as pessoas conseguem enxergar o que tem por trás daquilo. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Se eu estou trabalhando, eu preciso atender
a pessoa da forma que ela espera. Só que por trás de uma ligação no 190, por exemplo, existe uma pessoa que faz 12 horas que ela está atendendo trote, que ela está atendendo pessoas mal educadas, e ela entende por quê. Na hora do desespero, cara, você precisa de alguém que resolva o teu problema. Você não quer ficar falando qual que é a cor da tua casa, qual que é... Você entendeu? Mas o policial, ele precisa pegar essas informações e nem sempre a pessoa leva numa boa, acaba explodindo. Então, além de tudo isso, você não sabe como o policial está em casa, se a mulher está bem, se o filho está bem. Então... Porque ali você está com a farda, ali você não está, né, representando a pessoa. É uma farda. A gente de cá, né, do lado de cá, a gente enxerga assim, eles têm que resolver. Não importa como, mas eles têm que... Não importa se o meu dedo foi podre e eu escolhi a pessoa errada. E vi, né, para ver, apanha, aí chama vocês, né? Vocês vão lá, tentam, né, apaziguar as coisas, fazer, mas ainda a culpa sempre vai ser de vocês. Mas no caso, sempre falo, mas no caso de violência doméstica, sempre. A coisa é um pouco mais complicada. Porque muitas pessoas não conseguem entender como uma mulher pode se submeter a um relacionamento onde ela apanha, e chama a polícia, apanha de novo, chama a polícia, apanha de novo e não sai. Então, o que você ouve muito? Mulher gosta de apanhar. Mentira. Ela vive num cativeiro onde ela precisa ser liberta. É aqui o cativeiro. É mental. Então, hoje em dia, nós temos esse conhecimento. Algumas pessoas, como eu, por experiência própria, e outras pessoas, como os outros policiais, que a gente tem esse treinamento lá dentro, de tentar entender por que é vítima, né? Para a gente ter essa empatia, para ter essa compaixão com o próximo. Mas só quem já passou por isso sabe o quanto isso é difícil. Então, nenhuma mulher gosta de apanhar. Não. Com certeza, a mulher ela gostaria de estar fora daquele relacionamento, mas ela não consegue sair. Então, precisa, sim, da polícia militar ter essa... Todo mundo que mexe com isso, ter esse feeling no caso de mulheres e crianças. É diferente. Idosos também. Nós temos bastante casos assim também. Dani, eu vejo que você pensa muito, né, no outro, né? Como foi esse seu despertar, né? Porque você disse que antes, né, do Senhor Jesus você era uma e depois, né, do encontro com o Senhor Jesus você é outra pessoa. Como é que foi esse encontro? Porque a gente vê assim, você calma, sereno, você fala, mas isso foi depois do Espírito Santo, né? Como é que foi? Igual ela falou, que ela é calma. Porque eu tenho Espírito Santo. Porque eu tenho Espírito Santo. Então, eu não sou calma, gente. Não, mas você, assim... Eu não sou calma. Né, você é equilibrada, você... Né, eu vejo que ela né, pondera as coisas. Eu sou aquela explosiva. Que falo e aí depois eu me lasco. Porque na hora eu não penso, não vai. Na hora que quer eu milas muito. Eu milas muito. Aí ele fica. Aí ele fica, Cláudio, pelo amor de Deus, Cláudio. Aí eu pego, faço um vídeo. Aí ele, amor, pelo amor de Deus, qualquer hora vocês vão te bater. Mas é porque isso já está em mim. Então, eu vejo que você, né, pondera muito as coisas, que você vai, né, pensa. Eu já pego e falo. Aí eu milas, aí eu pago depois, mas eu já falei, não tem como. E como que foi esse encontro com o, né, Espírito Santo? Como que aconteceu? Claro, ele me encontrou, né? Ele me encontrou. Então, eu tive o meu processo de conversão, o início, né? Até que ele volte, eu estou em conversão. Diariamente. Mas, em 2016... Né, foi quando eu realmente tive uma experiência. Né? Eu encontrei Jesus com uma experiência mesmo. Eu fui criada num berço católico, então eu tive minha base toda cristã, sempre soube a diferença do certo, do errado, sempre tive consciência de que existia algo maior que é Deus, o Criador, é quem me sustenta. Então, os meus pais, eles me ensinaram isso. Minha mãe foi catequista, minha mãe... trabalhou na paróquia São Francisco de Assis muito tempo, era ministra da Eucaristia, era da Pastoral da Saúde, da Pastoral da Criança. Então, a gente sempre esteve envolvido, né, em obras sociais. E os meus pais sempre me ensinaram em relação à fé cristã. Mas, quando eu me converti, eu entendi que aquele Deus todo-poderoso, eu tinha acesso a Ele. Que através de Jesus eu poderia estar... Eu nunca imaginei que eu poderia... Aquele Deus poderoso, para mim era algo tão inatingível que eu não me enxergava como filha realmente.
Eu não sabia que eu podia ter essa comunhão com Deus, né? Que eu podia falar e podia ouvir. E quando isso aconteceu, que realmente ele se revelou para mim, né? Que eu abri os meus olhos para quem era Deus, né? Para quem era Jesus, quem era a obra que ele fez, né? Quando o Espírito Santo começou a me mostrar quem eu era, né? Até eu me converter, Clau, eu tive, durante 12 anos, eu era depressiva, tá? Eu tinha um quadro de depressão, que todo final de relacionamento eu entrava numa crise muito forte. Então, eu tomava remédio, eu vivia fazendo terapia, sempre fui uma menina muito alegre, muito ativa, né? Não ficava de cama, não, eu sempre fui ativa, fui tudo. Só que eu sempre tinha um vazio, porque o Senhor não era o primeiro em minha vida. Eu achava que era, né? E eu achava que estava tudo certo comigo também. Até eu entender, né? Por que eu tô aqui? Que eu entendi que não era só acordar e dormir, pagar boleto e sobreviver. Quando eu entendi que não, eu estou aqui, tudo que acontece na minha vida tem um propósito, as coisas mudaram. Porque quando ele me revelou o meu propósito, que ele me chamou, que ele me entregou uma missão na minha mão, a minha vida mudou. Porque daí eu entendi que era por aquela missão, era por aquele chamado que eu tinha que viver. Quando eu entendi que eu ia ter que dar satisfação, prestar conta de tudo que ele colocou na minha mão para eu fazer aqui, aí as coisas mudaram. E por isso que eu sempre bato muito em cima nas minhas palestras com as mulheres, né, que eu falo sobre violência doméstica, que a partir do momento que a gente entende nossa identidade, que a gente conhece a nossa identidade e que a gente conhece o nosso propósito, as coisas mudam. Tá? Dani, e como que você enxergou esse, né, propósito? Porque às vezes eu tenho, né, comigo, por que eu tô, né, me enfiando nesse troço? Né? A Dani é candidata a vereadora aqui em Maringá. E assim, eu vejo que ela fala muito com segurança, né? Sim. E eu fico pensando, é chamada? É propósito de Deus? Porque eu estava tão tranquila, né? Não queria confusão com ninguém, eu já tenho as minhas brigas internas, vai ser maluca, você vai entrar nesse troço aí. Então, como é que você viu que era realmente Deus, né, chamando você? Que falava assim, você Dani, disse tudo, viu? Eu tava tão tranquila. Tava muito tranquila. Né? Eu falei, Senhor, eu tava em paz, de boa, na minha, não queria nem saber de nada. Eu só queria pegar o celular, ficar mexendo. Mas aí aquilo vai incomodando. E aí, quando que você falou assim, não, Deus, tá bom, vai. Se o Senhor estiver na frente, aí eu vou, esse negócio. Como é que foi isso? Olha, Clau, como eu falei pra você, né? As coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eu não escolhi estar na polícia, o Senhor me colocou lá. Eu não escolhi ser tricampeã mundial de jiu-jitsu. Gente, ela é tricampeã mundial, gente, desculpa de Jesus. Olha, já vou falando pra você, quarta-feira estarei voando pra Las Vegas pra receber Ai, meu Deus, nós vamos... Mas, gente, ela é muito chique, né? Isso aqui merece. Ai, produção. Gente, maravilhosa. Eu, graças a Deus, encerrei a temporada 2023-2024 e eu alcancei o top 3 do ranking mundial. Que tempo que você dorme, Bela? Que tempo que você treina, linda, maravilhosa? Qual é o segredo? Conta aqui pra mim, conta. Olha, o segredo é você fazer só o que Deus mandar, que daí ele dá conta. Aí pegar você... qualquer outra coisa, você não dá conta de nada. Voltando ao propósito. Eu quero saber do propósito. Como é que você falou, Senhor, tá certo, então, eu vou. Clau, e eu comecei, depois que eu entrei no jiu-jitsu, em 2017 eu sofri uma tentativa de assalto. Isso aí saiu em rede nacional, porque daí eu dei um mata-leão no ladrão e foi a sensação, viralizou. Do momento, viralizou. Segurou ele. Isso. Eu lembro. Meu Deus, ela era agora. Eu me senti. Eu falei, bate. Eu tava esperando, sabe aquela que fica com o copinho? Bate. E ela virou notícia. Nós estamos chique pra caramba, gente. Aí você deu um mata-leão nele? Eu dei um mata-leão nele e eu consegui prender. Só que o que me chamou a atenção ali foi o seguinte. Eu já tinha alguns anos na Polícia Militar. Eu já era campeã mundial, já tinha ganhado meu primeiro título mundial. E por isso que desenrolou daquela forma, né? Eu estava armada, então eu poderia tranquilamente ter tirado a vida dele. Não foi necessário pelas condições
oferecidas, né? Se tivesse sido de forma diferente, infelizmente, né? A mãe dele ia chorar porque eu ia poupar a minha. Exatamente. Com certeza. Mas o que me chamou atenção? Eu sempre atendi ocorrência e eu falava assim, nossa, minha pessoa marcou, hein? Nossa, mas foi parar aí? Nossa, mas foi pegar o celular? Nossa, Exatamente. Mas... A culpa é sempre do outro, mas isso é a hora de estar no meio da rua? Exatamente. Mas assim, não é questão de culpa, mas de quem que é a responsabilidade? É minha. Sim. Né? Então, o que eu sempre falo, existe a polícia militar para te proteger? Mas mesmo que tivesse uma viatura em cada quadra, até ela dar a volta na quadra, teria acontecido algum crime. Exatamente. Né? Então, quem é responsável pela minha segurança? Primeiro, sou eu. Né? Quem é responsável pela segurança do meu filho? Menor, primeiro, sou eu depois. Entendeu? Então, eu preciso ter essa consciência. Então, ali eu estava tarde da noite, parei num lugar escuro, para atender o celular, meu carro destravado. Foi muito fácil, eu me coloquei naquela situação. E a partir dali, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Faltava uma semana para eu ir para Los Angeles, onde eu ganhei meu primeiro campeonato pan-americano, em 2017. E já não estava muito fazendo sentido aquelas medalhas para mim. Claro, desde que eu me converti, que eu entendi que não é sobre mim, né? É tudo sobre Ele. Exato. E é tudo para os outros, né? Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos é um dom para alcançar o próximo. Nós somos apenas mordomos daquilo. O canal, a ferramenta. Nós desfrutamos de tudo de bom que o Senhor nos permite quando a gente está cumprindo o nosso propósito, mas é tudo em relação ao outro. Quando eu entendi isso, eu não conseguia mais ver propósito nas minhas medalhas. Porque eu falava, é para mim. É para mim. Durante 5 anos, eu fui líder do ranking mundial. Eu lutava tudo. Eu ganhava tudo. Só que aquilo ali ainda não é isso. Não é isso. E ali eu falei assim, por que não ensinar as mulheres como não se tornar vítima da violência doméstica? Da violência urbana, né? No caso de assalto, sequestro, por que não? Então, ali eu comecei a escrever algumas séries de condutas de prevenção a crimes urbanos. Como andar com bolsa, onde não parar no trânsito, para fazer compra, como que é a melhor forma de ter condutas seguras. Mas foi em 2020 que fechou tudo, pandemia, eu estava em Paysandu e começou a crescer muito o número de violência doméstica. Absurdamente. Então, aquilo que acontecia só na folga do cara, no final do dia, era todos os dias, o dia todo dentro de casa. Então, numa cidade com cerca de 40 mil habitantes, eu cheguei a atender 12 ligações, 12 ocorrências de violência doméstica numa cidade. Gente. Então, era praticamente 1 por hora. E se a gente pensar que é cerca de 70% apenas das mulheres que denunciam, o que não estava acontecendo? Aí foi que eu fui para as redes sociais falar sobre isso, né? Porque eu entendi que era um propósito de Deus, porque durante esses 12 anos que eu falei para você que eu passei por essa situação, eu entrei nessa situação por causa de um relacionamento abusivo. Então, eu tive 2 relacionamentos com violência doméstica. Um deles eu já era policial. Várias vezes eu apanhava dentro de casa antes de trabalhar e atender violência doméstica. E eu ouvia o meu parceiro falar assim, de novo nessa mulher, ela gosta de apanhar. E eu pensava, não, ela não gosta de apanhar. Então, ali eu entendi que a partir do momento que o Senhor me curou, eu precisava levar essa cura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não sabia. Eu fui para as redes sociais, fui falar de violência doméstica, fui falar dos 5 tipos de violência, fui fazer alguma coisa. E aquilo começou a me encher. Aquilo começou a fazer sentido para a minha vida. Então, eu falei, foi para isso que o Senhor me colocou aqui. Toda essa experiência como policial militar, né, toda essa vivência, a polícia militar é uma escola, né, não tem nem o que falar, mas essa autoridade que ele me deu no meio da luta, né, para eu ensinar a defesa pessoal, para eu ensinar como a mulher se defender, era para isso. Então, eu entendi, é para isso que eu fui chamada. Né? Continuando na polícia, porque a missão da polícia tem tudo a ver com isso. Né? Continuei treinando, porque é o que ia me dar propriedade, autoridade para continuar falando daquilo. Hoje, eu tenho muito claro que os títulos que o Senhor me deu foi para que eu fosse vista e minha voz ser ouvida.
né? Porque um título, ele não muda quem eu sou, mas ele muda como as pessoas vão me ouvir. Exatamente. Então, comecei a fazer isso começou a fazer sentido, e eu comecei a estudar mais sobre as mulheres, né? Comecei a perceber o quanto o feminismo destruía as nossas famílias, né? E comecei a estudar isso. Eu falei, não, eu preciso fazer algo mais. E o que tem por trás disso, né? O que eu posso fazer? E foi aí que eu comecei a entender que tudo é política. É política. A gente, Tudo. a gente vai afunilando, e é política. Então, a polícia, ela me deixa agir até um teto. Eu tenho até um lugar onde eu posso ir, né? Eu como palestrante, como instrutora de defesa pessoal, eu consigo atingir um X de pessoas. Mas se eu tiver uma caneta na mão, eu consigo atingir muito mais pessoas. Exatamente. Né? É o que eu penso. Então, nós temos ótimas leis, nós temos pessoas com projetos maravilhosos, e nós não temos pessoas para aprovarem esses projetos, para mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, que é isso que vai começar a transformar o mundo. O mundo, ele não vai mudar. Ele jaz no maligno, e nós sabemos o final. E ponto final. De tudo. Só que nós somos agentes transformadores. A luz deve Estar em nós. resplandecer de nós. Onde nós estamos não pode ter trevas, porque nós somos luz. Então, a partir do momento que eu entendi quem eu sou, quem luta as minhas batalhas e para onde eu tenho que ir, aí eu só preciso ir. Não sei aonde vai dar. Eu sempre falo, a palavra do Senhor para mim é lâmpada para os meus pés mesmo. Ele me dá um comando, eu vou pisar, eu não sei onde vai dar. Ele me manda para essa direção, para esse caminho, e eu vou caminhando. E eu vou descobrindo coisas muito maiores. Então, se eu tivesse ficado parada lá atrás, talvez, eu não vou fazer esse concurso. Por medo, o medo paralisa, Não, né? Muito medo paralisa. Eu não vou lutar, por exemplo, eu tenho pavor de lutar, gente. Eu tenho pavor. Mentira. A hora que eu chego eu chego para lutar, que eu coloco meu kimono, entro lá e espero me chamar, eu fico assim, o que eu tô fazendo aqui? Senhor, Meu Deus. eu tenho 43 anos, eu tenho um emprego estável, eu não preciso disso, e aquilo lá assim, ó. E vai, a luta, o confronto. Tá lá, já começa. Vamos que eu tô começar, já o fazendo confronto aqui dentro mesmo. Todas as vezes eu faço o que tem que ser feito. Exatamente. Entendeu? Eu não fico pensando, mas vai doer, mas o que tem que fazer? Tem que fazer isso, então vamos. Vamos, a gente já faz logo e... Ô, Dani, você nunca, extravasou sua raiva ali na luta? Tipo, pegou aquela semana... Você pegou de novo? Não é possível. Chegou aqui, botou aqui e falou assim, agora eu vou descarregar toda a minha raiva. Não, falar, você fala. Aí você chega, você apanha. É verdade, gente. O jiu-jitsu é assim. O jiu-jitsu, ele coloca você no teu lugar. Porque você chega lá cheio de orgulho, cheio de marra. Chega lá, você tomou um atraso, aí você fala, não sou ninguém. E aí, isso é bom. Isso é bom. Porque o jiu-jitsu, ao mesmo tempo que ele coloca você no seu lugar, mostrar que você não é tudo aquilo, ele te coloca no teu lugar de te mostrar você pode superar os seus limites. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Eu comecei a treinar, eu tinha 32 anos. Qual que era a chance de uma mulher de 32 anos, policial militar, que não dorme direito, não come direito, sedentária? Eu, durante 16 anos, eu fui fumante. Eu tinha parado de fumar fazia 1 ano. Ô, Jesus, o senhor é bom, hein? O senhor é bom. Quais eram as chances se não houvesse um propósito? Ele tinha um plano para minha vida. E na política agora, Dani Arouca, vamos falar. Antes de entrar nesse assunto, quero só pegar um engajamento ali que eu acho interessante de ter. Como que foi essa abordagem diferente para cada pessoa? É minha pergunta coringa que eu faço para todos. Quem foi a Dani durante a pandemia? A Dani, durante a pandemia... Gente, a pandemia não fez tanta diferença, porque para a polícia militar não deu diferença, a gente estava trabalhando do mesmo jeito. Para a polícia e para a saúde não teve efeito. Não teve. A gente trabalhou do mesmo jeito, né? Foi muito triste, porque na igreja mesmo, que é o lugar onde é o nosso pit stop, né? É onde a gente se enche para a gente poder transbordar isso lá fora. A gente não teve isso, a gente não teve o abraçar do irmão, a gente não teve a imposição de mãos dos nossos pastores. E como fez falta, né, Dani? Isso fez muita online, falta. Foi muita coisa online. A gente fez culto online. Sim, então, assim,
glória a Deus pela tecnologia, porque isso salvou muitas vidas. Muitas pessoas se converteram durante a pandemia que nunca tinham pisado numa igreja por conta dos cultos online. Mas para nós que vivemos, né, congregação, a gente que vive... A gente gosta de abraçar o irmão. Tem uns que a gente não gosta, não, mas a gente gosta de abraçar o irmão. A gente estava até sentindo falta daquele, olha pro teu irmão e fala, que a gente, né, fala assim, eu não vou olhar, né? A gente tava tipo, ai, que saco, vou olhar, tá bom, ai, paz, irmão. A gente tá até com saudade disso aí. Então, eu acho que o que pegou mais durante a pandemia, para mim, foi a falta dos cultos presenciais, né? Eu servi na igreja, então eu estava na igreja em toda a gravação de culto, mas é diferente, né? A atmosfera quando os irmãos estão em comunhão, né? Onde a gente chega para levar o nosso culto a Deus, ali aquela atmosfera, ela faz muita diferença. E é aquilo que realmente prepara o nosso espírito para receber o alimento, né? Então, faltou muito aquilo. A gente sentiu muita falta dos irmãos. Alguns a gente não sentiu, não, que não vou ser hipócrita, não. Mas teve uns que a gente sentiu muita saudade. E a política, Dani, que eu estou tentando entrar aqui para a política, candidatura, né, vereadora, se Deus quiser. Fala, produção. Pode falar. Uma vez, só lembrando uma vez aqui sobre uma policial, ela me parou com uma blitz, com um Apolo, não foi a Dani. Olha, vai entregar os colegas agora. Era uma policial e um cara, né? E um policial. Aí o policial falou, documento e tal, não sei o que, beleza, passei, né? O senhor tem droga no carro? Eu falei, além do carro, não. Essa policial tava aquele Apolo, daquele nojento daquele Apolo. Então, essa questão de produção. Aproveitando aqui agora, né, também. Não, só para ler os comentários que chegaram aqui. Antes. A Iris Pedrosa falou assim, nossa vereadora. Ai, linda. A Niceia Pires falou, oi, Cláudio, boa tarde. Boa tarde, para essa pessoa especial que está aí, a Dani. Niceia. Gente. O João falou assim, sou da época da lista telefônica, socorro. O Jorge Okamoto falou, despertar de consciência elevou o nível de sensibilidade humana, intelecto e sentimento do discernimento ético e moral. Jorge é um patriota, um guerreiro. Glória a Deus, obrigada. E a Dina Volpe falou, abraços, Dani. Minha tia, ai, né? gente, beijo, gente. Minha mãe não tá por aí, não? É que eu quero minha mãe. Será que ela não conseguiu entrar, gente? Alguém fala com a minha mãe, pelo amor de Deus, senão ela vai ficar comigo. O medo da mãe. Dani, como é que você foi, né, picada por esse, né, bichinho chamado política? Ela já tem a tua segunda, que senão alguém trava de novo aqui. Como é que você falou assim, não, eu preciso, né, porque é nas leis, é na Câmara, não tem por onde começar. E nós, né, sabemos que todas as áreas estão defasadas, né, e que realmente tenha gente que queira fazer as coisas. Porque o que eu vejo hoje são, né, vereadores despreparados, ou então já estão dentro de um, né, sistema. Então, como é que você teve esse... Né, Deus falou assim, olha, Dani, hoje eu vou te colocar em tal lugar. Como é que é enfrentar esse desafio? É um desafio. É um desafio. Muito grande. Eu era muito desacreditada da política. Muito desacreditada da política. Pelas coisas que a gente via. E conhecendo um pouco, porque era muito pouco mesmo que eu conhecia, eu olhava e falava, não faz sentido. É só alguém querer fazer. É só alguém querer pagar o preço por fazer a coisa certa. Por que isso não acontece? Pra gente que é cristão, a gente vive pelo reino. Então, a gente tem o nosso pensamento, a gente sabe que a gente vai ter a recompensa, mas que a recompensa vem do Senhor. Exatamente. Então, pra gente é muito difícil entender por que a pessoa não poderia fazer aquilo. Tá? Porém, na última eleição para vereador, nós conseguimos eleger na nossa igreja o Rafael Rosa. Né? E eu acompanhei desde o início e conhecia já o Rafael, da integridade dele, da honestidade dele. Então, muita gente falava assim, entrou lá, já era. Vai se corromper. Vai se corromper. É isso Isabel que é eu... sua mãe? Hã? Isabel é sua mãe? Ela tá aqui, ó. Mãe. Ela falou, abraço, princesa, eu tô aqui. Não, mamãe, que bom. Ai, gente, agora eu tô mais tranquila. Tá mais tranquila, tá? a mamãe tá aqui, na ó. área. Mamãe tá aqui. Então, mãe, ó, fica olhando aí se alguém me xingar, a senhora... Chega assim. Os haters não dão tempo pra nós, né? Misericórdia. E sabe que essa era uma coisa que eu pensei muito. Porque não existe hater
esporte, todo mundo ama esporte. É. Eu falava, Deus, o Senhor está me colocando num lugar onde vai Tão ter maravilhoso. muita oposição. Só que, olha, desde quando o Senhor começou a colocar isso no meu coração, Ele começou a me colocar em situações onde eu ia ter que me lidar com aquilo. Meu Deus. Então, hoje eu vejo, eu falo, nossa, eu passei por aquilo, por quê? Cara, hoje você consegue entender, né? A nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, né? Então, a gente entende que por mais que seja uma pessoa que esteja falando, a gente sabe o que tem por trás daquilo. Então, a gente consegue enfrentar isso bem. Era uma coisa, assim, que para mim, eu acho que eu não teria condições se Deus já não tivesse me preparado em outras situações nada a ver antes. Mas, voltando ali, eu acompanhei, né? Eu estive sempre ali no gabinete com o Rafael, né? Acompanhava na igreja. Então, quantas coisas deixaram de acontecer, quantas coisas ruins deixaram de acontecer, porque ele se levantou para bater de frente contra a Câmara inteira, praticamente. Né? Comecei a ver o trabalho dele, o trabalho da Cris, Biazon, e eu comecei a ver que, cara, tem jeito. Tem. Quando um se levantou, aí o outro olha e fala assim, olha, ele se levantou, Eu também se levantar posso. com ele, vamos se levantar com ele. Hoje são 3, 4 na Câmara, mas se a gente se levantar, pessoas com o mesmo princípio, o mesmo propósito, debaixo da mesma visão, da mesma missão, se em 3, 4, eles conseguiram desbancar tanta coisa ruim, impedir com que tantas coisas ruins acontecessem, e se tivesse mais pessoas? Isso, o Rafael sempre me falou, a própria Cris Lauer sempre me falou, a gente precisa de mais pessoas aqui. Porque enquanto os bons estão só olhando, né, e eu vejo muito isso, o povo, né, que não quer nada com nada, estão né, tomando conta. Sim. Então, eu vejo hoje que na Câmara é onde, né, começa tudo. E todo né, projeto acontece ali. Sim. Então, se tiver muito calmo, né, as pessoas pensam que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque é ali que vai nascer as leis, é ali que vai fiscalizar. Então, tudo acontece ali na Câmara. Sim. E é isso que incomoda a gente. Porque hoje nós temos muita gente, né, falando em nome de Deus e que estão usa o nome de Deus para dizer que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, embora a gente saiba que essas pessoas, muitas das vezes, não têm essa índole. Então, a gente fica assustado. Claro, mas isso daí é uma coisa que é muito normal, muito comum. Porque as pessoas que lutam pelo poder, elas topam qualquer coisa. Qualquer coisa. É diferente com quem está lutando por um propósito. Exatamente. É bem diferente. A motivação, o trabalho pode ser o mesmo. Uma motivação errada, já se perde tudo. Então, tem muitas pessoas boas lá dentro da Câmara. Sim, com certeza. Tem pessoas que conseguem se posicionar, tem pessoas que ainda não conseguem se posicionar, mas que com certeza, se tiver um pouco mais de pessoas posicionando, as pessoas vão. Né? Tem as pessoas que têm os seus interesses próprios. Então, não só na Câmara, em todos os lugares. Em todo lugar. Vai ter isso. Porém, ali, né, a casa do povo, o povo não está indo. Não. Tá? Exatamente então, isso. Isso é uma coisa que a gente precisa virar uma chavinha. Todos nós precisamos atuar na política. A política, você gostando ou não, é ela que vai mudar a sua vida. Você depende da política. Eu não quero ser candidata. Tudo bem, mas esteja lá. Saiba quem são seus candidatos. Vai conhecer as pessoas. Vai saber o que está acontecendo lá. O que está sendo votado. Porque a gente é acostumado a ir nas grandes votações, aquelas coisas que dão um impacto enorme. Só que para chegar ali, pequenos projetinhos de leis nada a ver estão costurando para a hora que os grandes vierem não cair. Porque daí como que vai derrubar se já tem uma base forte? Então, se eu tô lá, não precisa ser toda terça, toda quinta, mas se eu pelo menos sei toda semana o que está na pauta, se eu não posso ir, mas eu acompanho pela TV Câmara, se eu cobro o meu vereador. Muitas pessoas não sabem, não lembram para quem votou para vereador. Exatamente. Tá? Muita gente não lembra. Tá? O vereador, ele não é teu chefe, ele não é o teu empregado, mas ele é teu representante. Então, ele não está fazendo favor para você quando ele está fazendo a coisa certa. Tá? Ele está fazendo favor quando ele está te dando vantagem. Só que se ele está te dando vantagem, alguém está saindo em desvantagem. Então, a corrupção está ali em você também. Exatamente. Tá? É o que eu sempre falo.
Muitas pessoas falam assim, Dani, será que você não pode falar com o Rafael para ele dar um jeitinho de passar fulano na frente porque ela está precisando e não sei o quê? Ela fala assim, talvez esteja demorando para chegar a vez dela porque tem um monte de gente dando um jeitinho na frente. Exatamente. Né? Então, precisa partir da gente, precisa partir de nós. Se nós não nos corrompemos, vai ser muito difícil eles se corromperem, porque não vai ter quem se corrompa com eles. Né? Infelizmente, muitas pessoas não têm o entendimento do que é certo e que é errado. As pessoas que não têm acesso à informação, as pessoas mais carentes, elas entendem que o quê? A pessoa está fazendo bem se ela está levando cesta básica. Exato. Por quê? Porque é o que ela precisa naquele momento. Não é que ela tá fazendo errado. Cara, ela tem uma necessidade que está sendo suprida. Ela está sendo aproveitada por alguém. Exatamente. Entendeu? Para ter aquilo. Só que a partir do momento que a gente tem uma consciência do que é o papel de cada um, qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do prefeito, quando a gente consegue entender isso, né, a palavra fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Tá? Nós não vamos ser escravizados. Quando a gente entender que o vereador, ele não é meu escravo, ele não é o meu funcionário, mas ele também não é meu chefe, ele é meu representante, as coisas começam a mudar. Porque eu vou cobrar, eu vou cobrar no meu direito, tá? Ele não vai ter medo de explicar o porquê, porque tem muita gente que faz uma coisa e não tem coragem de explicar o porquê daquilo, tá? Às vezes não é uma coisa errada. Mas não tem coragem, por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Tá? Poxa, então, isso é muito chato, gente. Então, o que acontece? Precisa, primeiro, partir de quem está fora daquelas cadeiras. Tá? Por quê? Porque somos nós quem vamos colocar as pessoas lá. Então, eu preciso saber quem que é o meu candidato. Quem que é meu candidato? Quem que é a Clau? Ah, a Clau o que a Clau fez? Né? O que a Clau pensa? Qual que é a motivação do coração da Clau? Por que ela está entrando? Porque às vezes eu tenho credenciais incríveis, mas qual que é a motivação do meu coração? Será que eu estou entrando lá pelo poder? Porque poder vale mais do que dinheiro. Né? Não faz sentido você ver pessoas vendendo carro, vendendo moto, vendendo casa para fazer uma campanha, sendo que a pessoa não vai ter esse retorno nos 4 anos. Não. Por quê? O que está acontecendo? Né? Qual é o partido da pessoa? Quem está no partido da pessoa? Isso é uma coisa que eu até quero deixar um alerta para todo mundo. Quem são os candidatos do partido do seu candidato? Porque você vai estar ajudando ele a eleger também. Né? Quando você vota num candidato, você está dando voto para o partido. E aí os mais votados vão pegar a cadeira. Então, eu conheço a Clau, eu confio na Clau, mas de repente o Gabriel não presta. E o Gabriel, ele é blogueiro, ele vai ter bastante voto, ele vai ter mais voto que a Clau. O meu voto na Clau vai eleger o Gabriel, quem eu não queria que tivesse lá. As pessoas, elas não entendem isso, elas não conhecem isso. Porque se elas soubessem, você não perderia uma convenção. Porque você ia olhar na cara de cada um que está do lado do teu candidato. Eu falo isso porque muitas pessoas falam assim, mas por que você foi para tal partido? Né? Você poderia ter mais condições financeiras, né? Mais tempo de... Assim, porque o meu nome é a única coisa que eu tenho. É a única coisa que eu tenho é meu nome. Eu jamais vou colocar o meu nome junto com pessoas que eu não confio. Tá? Não estou falando que isso é o que aconteceu, não, de jeito nenhum. Mas eu estou dando um exemplo. Sim, claro. Eu sei hoje que se alguma daquelas pessoas que estão ali no meu partido fizerem alguma coisa de errado, o partido não vai pensar 2 vezes antes de expulsar, porque ele já fez isso uma vez. Porque eu sei o que eles querem, o que eles pedem. Eu vejo hoje o Novo como aquele que escolheu a porta estreita. Não é fácil escolher a porta estreita dentro da política. Não. Entendeu? Então, as pessoas não sabem disso. Então, às vezes, a Dani é legal, a Dani é tal, mas, de repente, a Dani, ela tá no partido de uma pessoa que não tem escrúpulo nenhum, tá? É uma pessoa que, de repente, todo mundo quer tirar do poder. Exato. Só que daí ela vota na Dani e dá sem voto saber que esse voto vai ajudar a eleger o outro. Exatamente. Então, isso é são coisinhas que as pessoas não têm. Eu fui ter entendimento isso de 6 anos para cá. Eu não sabia disso.
Exatamente. As coisas mudam. Mas Sim, a essência continua ali, né? A essência continua ali. Então, dá trabalho isso. É muito mais fácil você catar um papelzinho no chão, olhar para a cara da pessoa e falar, isso aqui parece ser legal. Só que se a gente quer uma transformação verdadeira, a gente precisa sair da nossa zona de conforto também. Tá? Então, eu estar atuando na política não é só eu ser candidata, só eu ser vereadora, prefeita. Não, é eu estar exercendo o meu direito político, votando na pessoa certa. Você talvez você não tenha condições, não tenha um chamado para ser legislador, executor, mas você tem um chamado para ser mantenedor. Né? Você pode investir na campanha de uma pessoa que você conhece os princípios e os valores, porque geralmente essa pessoa tem pouco recurso. Exato. E com pouco recurso a proposta dela não chega em todos os lugares. Talvez muitas pessoas gostariam de votar na Clau, mas ela nem sabe que a Clau é candidata. Por quê? Porque a Clau não tem material suficiente para chegar lá, porque a Clau não consegue impulsionar o suficiente para chegar lá. Então, se eu confio na Clau e eu tenho condições, cara, eu vou fazer uma doação para a campanha da Clau, porque eu acredito nela. Eu também estou atuando na política dessa forma. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho 2 horas por dia para eu ajudar. Eu tenho 2 horas por semana para ajudar, para entregar um panfletinho, ou para estar nas redes sociais. As redes sociais hoje têm sido assim, né, o canal, porque às vezes a pessoa não pode estar na rua, mas ela está, né, divulgando via rede social. E outra coisa importante também é que, principalmente para vereador, muitas pessoas que vão estar em mim, talvez nem me conheçam, mas conhecem a Clau. E elas confiam, sabe que a Clau é uma mulher íntegra, que é uma mulher correta, que é uma mulher honesta. Daí a Clau fala assim, você conhece a Dani Arouca? Nossa, a Dani Arouca é a minha candidata, eu vou votar nela. E não sei o que. A pessoa fala assim, cara, eu vou votar porque a Clau não me indicar uma pessoa. Então, viu como é importante? Porque da mesma forma que você pode falar, a Dani Arouca é isso, aquilo, aí a Dani Arouca chega lá, aí ela não te atende mais. Não, ela não fala o que ela ia fazer. Ela não faz o que ela falou que ia fazer. Ou pior, ela faz coisas que não deveria ter feito. Ela não só se queimou, ela queimou a Clau, que deu o nome. Exatamente. Então, é muito mais amplo do que um dia de votação. É toda uma história. A campanha, muita gente fala assim, Dani, quando começa a campanha? A campanha começa quando você nasce. Exatamente. Você constrói. É verdade, você constrói uma história, você constrói. E a campanha que eu falo não é só se você for candidato. É a tua palavra ter peso. Porque se eu tenho uma boa reputação, se eu tenho um bom nome, falhas, erros, todo mundo vai ter. Não existe pessoa perfeita. Só que eu falo de falhas de caráter. Tá? Se eu sou uma pessoa confiável, as pessoas elas vão me ouvir. Elas vão me ouvir. Então, a minha palavra tem peso. Então, um voto, ele se transforma em quantos votos? Muitos. Em quantos votos? Só que, se você me indicar uma pessoa, sou amigo, igual o Rafael. Eu fiz campanha para meus amigos, todo mundo falou, vocês vão votar no Rafael, porque eu conheço o Rafael, isso eu garanto. Gente, meu telefone não para. Sempre que tem alguma coisa. Ô, Dani, será que o Rafael não faz isso? E o que mais me motivou é ver assim, olha, o Rafael ele não precisou se dobrar para fazer o que ele fez. Não. Então, assim, nós precisamos de gente que não se dobre. Não se dobre. Então, isso me motivou e muito. E aí eu tive a campanha para deputado federal, que foi assim, vamos ver se é isso mesmo que eu quero. Será? Vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso mesmo que eu quero. Porque durante uma campanha, você conhece quem são seus amigos. Nossa, conhece quem são seus inimigos. Eles quem é a se sua família. desnudam, assim, de uma forma que eu vou te falar. Então, você conhece pessoas que você nem sonhava que te conhecia. Bem isso. Pessoas que de repente saem num sábado chuvoso para vir ajudar. Ai, meu Deus do céu. É os nossos anjos, né? A gente entra nessas vibes doidas, porque pelo meu esposo, eu não ia entrar de jeito nenhum. Amor, pelo amor de Deus, para com isso. A família nunca quer. Amor, lá, eles vão te matar. É porque ele já pensa assim, né? Porque você vai entrar lá, você não vai querer se envolver naqueles rolos todo, e eles vão te matar. É a primeira coisa que eles falam, né? Aí a gente... Mas tem algo maior. Cláudia, mas olha, o que você falou é muito sério.
E realmente, se você vai contra o sistema, você tem nas costas um target enorme, um alvo exatamente, enorme um alvo ali nas suas costas. Mas maior do que isso é aquele que te comissionou. Exatamente. Então, eu sempre falo, Senhor, não é um lugar legal, não é um lugar confortável. Eu já não estou na minha zona de conforto, você está me tirando da minha... Exatamente. O senhor já está me tirando da minha não zona de conforto, mas é o seguinte, eu não vou se o senhor não for na frente. Se o senhor não estiver lá para me guardar, eu não vou, não. Se o senhor tiver, beleza. Eu sei que não vai ser fácil, que vai ser loucura, que eu vou ter vai ser indigesto. Só que muita assim, coisa a gente vai ter que olhar e falar, né? Carrega essa frase comigo, ó. Precisamos dos dias difíceis para saber quem é família e quem é amigo e quem é passageiro. Exato. Exatamente. Mas, assim, isso é muito sério. Só que o que eu fiz? Eu peguei isso como algo bom, porque tudo faz parte. Os amigos fazem parte, os inimigos fazem parte. Exatamente. As pessoas que te atacam fazem parte, elas te ajudam a construir a pessoa que você é hoje. Porque se eu não tivesse tido nenhuma oposição, nada contra até hoje, eu estaria forjada no quê? Né? Exatamente. Então, até as pessoas ruins, elas são indispensáveis para o teu crescimento, nós precisamos, pro teu fortalecimento. Dani, quais são os seus projetos, propostas que você traz aí, né, para a Câmara? Se Deus quiser, você vai chegar lá, porque a gente precisa de, né, pessoas capacitadas, né? Porque o que nós temos hoje são pessoas que estão ali, algumas delas somente, né, por estar. Né? Nós temos gente que vai para a luta, que vai, né, né, embaixo, mas tem aqueles que estão só por estar. Quais são os seus projetos? Deixa eu falar uma coisa. A produção, tá vendo? Dani Aroca, como vereadora, e a Cris Laura. Meu Deus do céu! Meu Deus, eu vou ficar sozinha. Vai sair fumaça. Dani do céu! Eu quero saber dos né, projetos que você tem. Cláudio, o meu objetivo é, como todo vereador deve, né, fiscalizar com rigor, né, e legislar com integridade. Claro que a gente tem as nossas pautas, né? As nossas pautas, né? Eu venho do esporte, eu sou da segurança pública, né? Então, como eu sou da saúde, a gente vive isso, né? Eu sou da segurança pública e eu sei o quanto a segurança pública impacta em todas as outras áreas. Se eu tenho segurança, eu falo assim, o que você tem para as mulheres? Se eu der segurança para a mulher trabalhar e levar o filho dela na creche, se ela tiver vaga na creche, essa mulher, ela vai ter um desenvolvimento diferente. Exatamente. Ela vai estar fortalecida. Então, eu dou condições para as pessoas crescerem quando eu dou segurança para elas fazerem tudo isso. Então, claro que não tem como fugir disso. A segurança pública, né? A segurança da mulher, isso é algo que eu faço isso já desde 2017. Então, é algo que está em mim, independente de política ou não, né? Eu acredito que eu consigo alcançar muito mais pessoas lá, mas eu vou continuar alcançando as pessoas da forma que eu faço hoje. Uma coisa que o esporte também, né? Eu sei o quanto o esporte, a dificuldade de ser atleta hoje, mas quanto o esporte pode ajudar na transformação de uma sociedade, né? Seja na inclusão social, né? Crianças que estão em situações de vulnerabilidade, o esporte, ele é uma porta de saída desses lugares, né? A gente está mais que comprovado isso. E uma inclusão verdadeira. Exatamente. Né? Não só a inclusão social de crianças em vulnerabilidade, mas também as crianças que estão em condições especiais, né? Eu conheço muitas famílias de autistas, Down, que tem todo esse cuidado especial que precisa, e hoje a gente não vê uma inclusão. Não. Né? Você pode dar até condições da pessoa, mas inclusão mesmo, não tem inclusão. Exatamente. Né? Não tem inclusão. E não só por questão das crianças, mas nós temos a nossa igreja, um projeto que trabalha com essas famílias, e nós vemos o quanto as famílias estão sendo destruídas por conta disso. O pai não aguenta, vai embora, larga a mãe. Então, as famílias estão sendo destruídas, que se elas tivessem um tratamento, se tivessem condições de ter acesso ao remédio, isso não aconteceria, tá? Então, quando isso entra dentro da defesa da família, porque se eu dou condições desse pai, dessa mãe, cuidar desse filho, estarem juntos, eu tenho uma família forte. Família forte, sociedade forte. Exatamente. Ninguém domina.
né? O governo só domina uma sociedade se ela está fracionada, se ela está fraca. Porque se ela está unida, se ela está forte, aí ele tem que trabalhar para ela e não escravizar. Então, é um trabalho de formiguinha? Mas quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então, a gente precisa pensar a longo prazo. O problema é que hoje a maioria das pessoas querem entrar para já ver o fruto. Exatamente. Então, fala, se eu não vou ver o fruto, eu não vou plantar. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Não, a gente vai fazer um trabalho a longo prazo, mas a gente vai começar esse trabalho, vai fazer. Mesmo que eu nunca veja esse fruto, eu sei que lá na frente alguém vai colher isso daí. E vai a partir daí para frente. Né? Se eu não matar os meus gigantes hoje, meus filhos vão ter que matar alguém amanhã. tem que preparar a terra, tirar os cavacos lá, né? Preparar a terra. Mas eu quero que você olhe agora, esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, partido não sei de onde, né? L, B, M, né? Enfim, nós temos quase com o alfabeto inteiro. Só mais uma coisa que gostaria de falar das minhas pautas é a questão da liberdade econômica. Sim. Tá? E eu vou falar por quê. Os meus pais, eles trabalham com turismo há quase 50 anos, têm uma agência de turismo há 30, então eu sei o quanto eles ralam e o quanto a burocracia, o quanto esses... Atrapalha, o quanto eles deram a vida para ficar correto, pagando os impostos certinho, para, né, não sonegar. Eu sei o quanto eles sofrem. Então, se eles tivessem mais liberdade, eles teriam mais prosperidade, né? Eles poderiam ter pessoas trabalhando para eles, né? Gerariam empregos. E eu senti muito isso também por ser atleta, né? Sabe que atleta, se não for atrás de patrocínio, não faz nada. Não. Né? Então, eu vejo o quanto, nesses últimos anos, é difícil você conseguir um patrocínio. Por quê? Porque o empresário ele não está ganhando para isso. Por quê? Porque ele não tem liberdade econômica, o desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso país, né? No geral. Ele então, dessa forma, afeta a todas as pessoas. Afeta eu como atleta. Exatamente. Né? Afeta as pessoas que não têm emprego, porque não estão gerando empregos. Então, criou-se uma narrativa de que empresário não presta. Exatamente. Para jogar ali o empresário contra o empregado, mas os empregados deixaram de ser empregados. Passaram a ser desempregados, dependentes de uma querela que o É uma que o querelinha, assim, né? Então, os bolsas, isso, bolsa daquilo outro, o povo não, né? E eu não acho que tem eu acho algo que, de errado não, com não a tem bolsa. errado. Eu acho que o que tem de errado é você viver dependente daquilo. Exatamente. Porque uma Bolsa Família, por exemplo, ele dá condições de um pai e de uma mãe que não tem condições, que não está tendo um trabalho, de se capacitar e arrumar um trabalho até que consiga. Eu concordo. O problema é que eles não fazem com essa intenção. Eles fazem a intenção de deixar as pessoas dependentes daquele dinheiro, porque daí é o gado, né? É lógico, gado, né? É sobre isso. Dani, eu vou falar para você, esquerda, direita, centro, M, BL. Como é que tá a Dani? A Dani falou assim, não, a Dani tem essas pautas e é direcionada aqui. Porque a gente pode ter inspirações, né? Sim. Porque até 2018, mais ou menos, eu nunca prestei atenção na política, de boa. Eu falei assim, eu vou ter que ir lá votar mesmo, então deixa eu escolher. Aí veio um doido lá, né, que falava as coisas e tal, e aí, né, rolou a identificação. Falei, esse cara fala tudo que eu queria falar. Aí teve a facada, aí eu fui olhar por isso. Mas hoje, a gente, principalmente nas grandes, né, capitais, a gente está vendo aí quase que uma guerra, né? E assim, se for, né, bater bem, assim, bem batidinho, sobra bem pouco, né? Então, aonde que você se encaixa nisso? Esquerda, direita, centro, lado, aonde que você tá aí? Eu tô em Cristo. Eu também tô no C de Cláudio de Cristo. Eu estou em Cristo, com certeza. Eu sou conservadora, né, de direita, as pautas da direita, né? Sou liberal na economia, mas são os valores da família. Eu tenho presenciado o quanto essas pautas de esquerda têm destruído as famílias. Exatamente. Né? E eu volto naquilo. Destroem a família porque família fraca, sociedade fraca,
pessoas fracas, pessoas que não têm a sua identidade. Então, a gente tem que... Inclusive, o Jorge acabou de mandar essa frase aqui nos comentários. Defesa da família. Família forte, sociedade forte. Exatamente. Então, não tem como você ser cristã e você não lutar por essas pautas. Exatamente. Então, hoje em dia, o que a gente vê, as pessoas têm medo de se posicionar. E falar, mas se eu falar isso, a pessoa pode entender isso. Ou posso perder voto por conta disso. Algumas pessoas me falaram, não fala sobre aborto, não fala sobre... Não, nós vamos falar, gente. Como não? Precisa ser falado. Eu falei assim, eu sou a favor da família. Tem que nascer todo mundo. Ué. Eu sou a favor da família. Então, assim, eu não tenho problema de me posicionar quanto a isso. Você tinha falado uma coisa e está entalado aqui. A voz do além. A voz do além. De blogueiros está entrando na política. Na opinião minha. Seguidores não dá voto. Não. Primeiro. E outra, se entrar, tem alguém por trás, vai ser uma marionete lá dentro. Igual eu falei, tem que ver a motivação, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que são oportunistas e elas acabam trazendo essas pessoas que trazem voto para colocar outras pessoas que eles querem lá no poder, tá? Não podemos também ser negligentes, né? E não falar que entre essas pessoas também tem pessoas com chamado para a política, sim. Tem pessoas que vão fazer a diferença, sim. Então, por isso que a gente precisa investigar, pesquisar. Pesquisar sobre. Quem que é? Por que ele está? Conversa. Eu sempre falo, gente, eu preciso de uma oportunidade da pessoa estar olho a olho, porque ali você conhece a verdade. Não é você estar certo ou você estar errado. Eu vou estar certa para algumas pessoas, vou estar errado para outra, mas a pessoa vai ver a verdade que tem em mim. Qual que é a motivação do coração dela? Pode não servir para mim, mas eu sei a motivação. Porque eu falo uma coisa para você com muita segurança, tá? A habilidade, ela é treinável, o caráter não. Não, é exatamente isso. Entendeu? Então, eu sei de pessoas que nunca tiveram contato com política, que foram excelentes políticos, porque estava numa motivação correta. O propósito daquela pessoa estava da maneira correta. Como eu conheço também pessoas que super bem politizadas, tal, e que se perdeu no meio do caminho, porque a motivação não estava correta. E vice-versa. Então, seguidor não traz voto mesmo, não traz. Só que o seguidor, ele torna a pessoa conhecida. É a visibilidade que ele te dá, né? Porque eles acabam fazendo essa parte de estar postando, de estar... Eles ajudam. Essa que é a grande verdade, né? Dos seguidores. A gente precisa tomar cuidado na hora de falar sobre isso, porque realmente tem muita gente oportunista. Realmente, às vezes a pessoa não é nem oportunista, mas ela não tem noção da dimensão. Exato. Mas também tem pessoas, tem blogueiros, né, tem influencers que têm esse chamado, né? Que talvez elas entraram nas redes sociais para influenciar e enxergaram que elas podem influenciar muito mais na política, né? Da forma correta. Né, do lado bom quanto do lado ruim, né? Então, as pessoas precisam entender... o que é bom, o que é ruim, né? Então, a verdade é uma só. A verdade é uma só, que é Cristo. Mas o que é bom para mim, talvez não seja bom pro Gabriel. Isso. Talvez não seja bom para ele. Então, o que eu falo? Igual a pessoa fala, esquerda, direita, não sei o quê. Gente, a oposição, ela tem que ter em todo lugar. Porque... em todo lugar, se tiver um grupo só, o negócio não vai dar certo. Exatamente. Tá? Claro que eu quero que a maioria seja de direita. Claro. É óbvio, não tem nem o que falar, porque eu acredito nas pautas da direita, entendeu? Mas as pessoas, elas se acomodam muito fácil. Se você não tem oposição, você não cresce. Então, a oposição, ela é algo saudável, desde que ela ataque as ideias e não pessoas. A pessoas. Tá, não, pessoas. Então, a gente pode falar... as pessoas podem, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Cris Lauer. As pessoas podem não gostar do jeito da Cris Lauer, pode achar que a Cris Lauer é doida, que a Cris Lauer é muito bocuda, mas, ninguém pode abrir a boca para falar da integridade do caráter da Cris Lauer. Tá? Eu posso não gostar do que ela pensa, mas aí eu não gostar da pessoa dela é outra coisa. Tá? Então, mesmo assim, Dani, mas a pessoa de esquerda...
Eu não tenho nada contra a pessoa. Não. Inclusive, eu vou defender o direito dela se posicionar. Isso não quer dizer que eu concorde com as ideias dela. Exatamente. Então, falta um pouco disso dentro da nossa política também. As pessoas enxergam política como futebol, vai na emoção. E não tem como ser assim, né? Tá? Não dá. Então, não tem como você encarar a política como futebol, não tem como você sustentar um político de estimação, não tem. Você tem que saber o que é certo, o que é errado, e se a pessoa que você apoiou, se a pessoa que você colocou a mão no fogo ali, ela fez alguma coisa de errado, você não tem que passar um pano. Você tem que cobrar. Gente, não tem como... né, passar pano para coisa errada, a gente não... Jamais. Isso aí, seja na não direita, existe, seja na esquerda, seja no centro. Não tem como. Em qualquer lugar. Então, o que falta um pouco é ser mais pragmático e menos emocional dentro da política. Exatamente. A Dani é muito central, ela vai assim, ó, né, no equilíbrio. Eu sou assim, eu tô me vendo em você tranquilamente, né? Eu sou assim, uma pessoa calma, mas eu vou falar uma coisa para pra você. As diferenças, diversidade ali, elas precisam estar na Câmara. Precisa. Entendeu? A gente não pode ter 23 Chris Lauer, mas a gente não pode ter 23 Rafael Rosa, igual eu falava. A gente precisa ter um Rafael Rosa, a gente precisa ter uma Chris Lauer, a gente precisa ter um Biasol, a gente precisa ter uma Cláudia, a gente precisa ter uma Dani Aroca, a gente precisa ter um Gabriel. Cada um na sua individualidade. Deus fez cada um único. Exatamente. Único. Porque as diferenças que vão, né? Exatamente. Que vai se compactar. Vai haver um debate, aí vai haver um debate. De ideias, né, Dani? De ideias. Porque assim, talvez eu faça um projeto que eu acho que está 100%. Está maravilhoso. Por quê? Porque as minhas pautas são umas, eu estou pensando num público e, de repente, alguma coisa que eu coloquei ali vai atrapalhar o teu público, tá? Estou falando coisa correta, tá? Coisa errada é intolerável. Eu digo assim, coisa que está dentro da lei, que está tudo certinho, mas talvez vai atrapalhar um pouco na área da saúde, porque essa lei engessa essa coisa, e eu não sabia. Então, a Cláudia vai chegar e vai falar assim, olha, é o seguinte, eu achei legal isso, mas essa parte aqui poderia ser dessa forma, e assim vai construir. Então, se eu não tiver alguém que aponte algo, por isso que precisa ter representatividade, né? Não é de bairro, é de ideias. Então, as mulheres têm que estar representadas, as famílias têm que estar representadas, os homens têm que estar representados, os empresários devem estar representados. Os LGBT têm que estar representados, entendeu? Então, cada um na tua individualidade, pensando num senso comum. Exatamente. Tá? Então, assim, eu sou assim, eu acho que tinha que liberar isso para todo mundo. Não é assim, não vai liberar isso para todo mundo, porque isso daí para fulano não presta. Entendeu? Entendi. Então, é isso que está faltando. O problema é que a gente vê algumas pessoas querendo enfiar a goela abaixo algumas situações que ferem os princípios do outro. Eu acho que tudo é válido desde que não desrespeite ninguém. Exatamente. Tá? Desde que não desrespeite ninguém. Todo mundo, né, é Constituição, né? Todo mundo tem que ter os direitos iguais. Não tem que ter mais. Não. E não tem que ter menos. São todos iguais, eu concordo com você sobre isso. Eu acho que quando você quer enfiar a goela abaixo do outro, você acaba, né, trazendo aqueles embates, né, desnecessários. Porque a vida, né, do outro é do outro, não é sua. Você não tem que dar conta dela. Não. Agora, claro, a sociedade, a gente vive numa sociedade. Sim, mas você vê que como fraciona. Exatamente. Fraciona, você fica mais fraco. Então, quando você está mais fraco, você quer impor. Exato. Você não quer conquistar, você quer impor, porque você está muito fraco. Isso daí, a gente fala até com as pessoas. Estava conversando com uma amiga minha, que ela luta jiu-jitsu também. Tem que mandar um beijo para a Danusa, minha amiga. Eu falo assim, Danusa, a mulher, ela só tem medo de expor a sua fragilidade se ela não tem, se ela não é forte o suficiente. Porque quando ela é forte o suficiente, ela não tem problema em mostrar a sua fragilidade. Ela falou assim, é verdade. Quando eu voltei a lutar, eu fazia trança no meu cabelo e eu andava com a cara bem fechada. Ela falou assim, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Então, imagina, se você separa homem no canto, mulher no canto, criança do outro lado, adolescente do outro lado, homossexual do outro lado, heterossexual do outro lado, professor de outro lado, enfermeiro do outro lado. Todo mundo e aí perde, você fala assim, gente. Agora, o que você pensa na cabeça? Eu tenho que lutar um contra o outro. E não é isso.
A gente tem que estar todo mundo junto, lutando por um bem comum. Nós vivemos em sociedade, a gente precisa estar junto. Exatamente. Eu preciso entender qual que é a sua dor, você entender qual que é a minha dor, e a gente chegar num senso comum, o que vai ser bom para nós dois. E as pessoas não estão enxergando isso, e estão se fracionando cada vez mais. E quem que ganha com isso? O sistema. Sempre. O sistema. Sempre. Eu vou lá, jogo uma migalhinha aqui no LGBT, jogo uma migalhinha ali em heterossexual, eu jogo uma migalhinha ali nos adolescentes, eu jogo uma migalhinha... E dessa forma vai, e você olha, o sistema está me ajudando porque ele luta pela minha causa. Não, ele está me dominando porque eu sou massa de manobra, eu faço o que ele quer, porque ele é o único que me dá suporte, porque eu estou brigando entre eles. Então, se você vem para dentro da família, é isso que eles fizeram. Eles jogaram a mulher contra o homem, destruíram a família, os filhos são inseguros e eles dominam sobre todo mundo. Exatamente. Aí jogam a farelinho e eles continuam lá. Pra gente já encaminhando aqui pro nosso final, nós vamos ter um bate-bola. Eita! Então, eu vou dizer algo... Sem colinha? Sem colinha. Não vai ter, aqui não tem colinha, amor. Meu Deus então, nós do vamos céu. ter, Só pra mim, Ana Cláudia. não vai ter colinha. Então, o que vier na sua mente, né, você fala. Demorou, vai... Deus, deixa eu dar... Água. Medo. Bom, não tenho. Morte. Morte é uma promoção. Injustiça. Intolerável. A minha família. É tudo. O que te levaria a dar um boi para não entrar numa briga e dar uma neboiada para não sair dela depois? O que Deus me direcionar. 1 minuto com Deus. O que você falaria com Ele? Eu não falaria, só desfrutaria da presença. Saudade. Saudade. Eu sempre tô olhando para frente. Me deu um branco mesmo, porque não veio... Talvez do tempo onde eu não precisava pagar boleto. Maravilhoso. Isso aí eu também não... Eu sinto uma falta disso, mas a gente precisa caminhar. Dani, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Qual dela? Você já fez, né? Já fiz, professor. Por isso eu gosto de estar dormindo. Do que, professor? Eu te falei que a gente combinou. Do qual, Production? Sentado tomando café com Ah, Jesus. sim. Você está sentado tomando café com Jesus. Produção, me lembra que essa parte tinha... né? Você está Esqueci. sentada conversando. Jesus te chamou para sentar tomar um café. Com direito a uma pergunta, o que você falaria? O que você perguntaria? Eu também fiquei assim. Gente, o que eu perguntaria para Jesus? Não tenho ideia. Não tenho ideia do que eu perguntaria para ele. Sei lá, eu acho que eu ia querer abraçar ele e ficar no Não colo. quero saber de nada não, Jesus. Tá tudo certo. Se o senhor fez, eu tava bem feito e tá tudo bem. Dani, eu queria que você agora, né, falasse com o seu público, com os eleitores, que vão... É eles que vão decidir pelo voto. Através do voto, a gente falou aqui sobre várias pautas, sobre ideias que nós temos luta sim, mas não contra pessoas, mas contra ideias, né? E eu quero que você fale com esse público que vai eleger a Dani Arouca. Eu quero que você dê o seu número, eu quero que você fale, porque eu acho que a gente tem que dar esse espaço. Esse espaço precisa existir, né? Porque já que nós estamos todos aí num só, né, caminho, a gente precisa se ajudar. Então, eu quero que você fale com esse povo aí, né? De Maringá, Dani Arouca. Pode levar a câmera ali, ó. Pode olhar para a câmera aqui? Pode. Bom, então, o que eu falaria para os meus possíveis eleitores? Venha me conhecer, venha conhecer as minhas motivações, os meus princípios e os meus valores. Conhecer um pouco sobre a vontade que eu tenho realmente de contribuir com aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Meu número é 30190. É fácil, né, gente? É facinho. Aí, não esquece de pôr 30. não esquece de pôr 30. Ó, o pessoal sempre fala assim pra mim, nossa, Dani, você faz tanta coisa, né? Daí eu falo assim, gente, eu me viro nos 30. É isso Então aí. lembra, ó, 30190, que é o número da polícia. Uma coisa eu posso garantir pra vocês, que eu tenho coragem e integridade pra fazer o que tem que ser feito.
Então aí, galera, Dani Arouca para vocês aqui de Maringá. Eu vejo muita garra, né? Eu vejo que tem condições, né, pra gente. E que tá agora na mão do povo, né? Então eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Tem a unção. Tem a unção, a gente é o que motiva. A gente, né, sentiu isso. O que é que te motiva? É o poder? Não, não é o poder. Porque pra gente seria muito bom ficar em casa. Eu sou embaixadora do reino de Deus, que é poder maior do que esse. Sobre isso. Então, mas existem, a gente sabe, e eu quero agradecer muito, porque você não viu que era um, né, canal pequenininho, né? Porque a gente já chamou várias pessoas, e essas pessoas, às vezes, por a gente não ter uma legião de fãs, não tem nada, então as pessoas não vêm. A Cris veio, né? Você veio. Semana que vem nós vamos ter a Simone, né, Martini? E eu quero agradecer, porque você não olhou se é um né, canal muito grande, mas você veio. Você falou, olha, eu sou fulana de tal e eu tô me, né, dispondo. Isso é muito legal. E, né, independente de qual partido que é, eu penso que nós temos que ter essa voz. Eu penso que nós temos que pensar no próximo. E se tem mulheres hoje que podem fazer isso, por que não fazer? Então, eu vejo assim, que nós estamos, né, caminhando aí para uma, né, mudança. Ainda pequena, né, que a gente vê que a luta ainda é muito grande, é árdua, mas a gente precisa, né, começar. E como você mesma disse aqui, talvez a gente não chegue a ver o fruto. A gente vai abrir caminho para que outras pessoas venham depois, né, de nós. Mas assim foi Jesus. Ele veio, abriu, né? João Batista veio, abriu, né, para Jesus. Aí, né, Jesus veio e veio abrindo caminhos. Então, que nós possamos ser esses que vão abrir caminhos para que os outros venham. Então, gratidão por ter vindo, sabe? E eu tô muito feliz. Sério mesmo, o papo rendeu aqui hoje, hein, produção? Rendeu aqui hoje, hein? Eu que quero agradecer, claro, pelo convite. Para mim é uma honra, uma sensação enorme. Foi muito bom estar aqui com vocês. Me senti muito à vontade. Ai, meu Deus. Eu tô até aqui pensando, eu acho que eu falei demais. Não, tranquila, filha. Nós, aqui, esse espaço é para isso, né? Porque eu acho que a gente precisa falar sobre. Sim. Então, a pessoa não tem que estar, isso aqui eu não posso falar, isso aqui não. Você tem que falar de tudo, né? Porque tudo é necessário de ser, né, de ser falado. Embora algumas coisas eu seja contra, embora coisas já foi, mas tem que ser falado. Sim. Então, e é para isso que veio esse espaço. Eu né? te agradeço mesmo, agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. Né? E eu quero mandar um recadinho para uns eleitores especiais. Por favor. Pode. Vou tentar, hein, gente? Ai, gente, que lindo. Agora você fala para nós, né? Por favor. Só com as palmas. Esse aqui acho que já tentar, né? Dá para tentar já. Eu falei assim, oi, eu sou a Dani Arouca, o meu sinal é esse. Sou policial militar, sou atleta, campeã de jiu-jitsu mundial. Sou candidata a vereadora, esqueci do vereadora. E vota em mim, 31990. Ai, gente, que Obrigada maravilhosa. e Deus abençoe. Ai, eu preciso aprender também. Eu errei um pouquinho no final, gente, mas eu tô aprendendo. Não, aprender sempre. Então, gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até quando, produção? Vamos confirmar essa semana com a Simone Martini. Isso. E sábado teremos o Marcelo, que ele é um... Ih, a voz do além tá mais pinel do que eu. Empreendedor, ele faz decks de madeiras. Você vê que vamos passar aqui todos os assuntos, tá? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser. Beijo, fui! Beijo!